Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada, meu amigo. Então vamos aqui agora a nossa primeira aula de frações. Cara, geralmente é uma matéria muito temida para quem trabalha com matemática e tudo mais. A galera não gosta de jeito nenhum. Mas se eu te falar que a fração é muito mais interessante do que a gente ficar mexendo com o número com vírgula. E é isso que a gente vai estar vendo a partir de agora. A gente vai estar trabalhando dentro dos números racionais, que são aqueles números formados pelas frações, tudo bem? E além disso, formado por números com vírgula. A gente vai ver direitinho, separadamente, cada um desses camaradas. Então vamos aprender tudo o que você precisa saber desse camarada que a gente chama de fração, tudo bem? Primeiramente, a sua representação é dada por isso daqui, tudo bem? Vou ter um numerinho, um tracinho e um número aqui embaixo. Esse camarada que fica em cima, que no caso aqui eu chamei de A, pode ser um número qualquer, esse camarada de cima nós o chamamos de numerador. Aqui está. Numerador. E esse número que fica abaixo, que eu utilizei aqui a representação pela letra B, nós chamamos esse camarada de denominador. Denominador, aqui está. Bacana, tranquila essa ideia? Com isso daqui, a gente vai saber o que é esse camarada matematicamente numa representação por desenho, cada um desses caras. O numerador, ele é exatamente aquilo que você está tomando de uma certa parte. Você está dividindo algum tipo de objeto e aquilo que você toma para si, o que você quer, nós chamamos esse camarada de numerador. É o que vai ficar exatamente acima para a gente, tudo bem? Então, vou colocar aqui de uma forma vulgar, da forma o que quero. Ou seja, é o que você deseja, é o que você está tomando para si, tranquilo? Isso daqui é a nossa interpretação do numerador. O denominador, que é esse camarada que fica logo abaixo, esse camarada ele vai ser o quê? De enquanto em quanto você está dividindo alguma coisa, tudo bem? Então esse camarada vai entrar para a gente o de quanto em quanto, ou seja, de enquanto em quanto você está repartindo alguma coisa. Aqui está, ó. De quanto em quanto. Então, leve essas expressões aqui, que isso vai estar te ajudando a entender melhor essa ideia de fração. Coloquei aqui dois exemplos para a gente tentar entender melhor essa ideia. Então, aqui, ó, nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui uma barrinha de chocolate, vamos dizer. Nessa barrinha de chocolate, perceba que a gente repartiu essa barrinha de chocolate em 8 pedaços. Então, eu não estou separando essa barrinha de 8 em 8. Então, significa que o camarada que fica abaixo vai ser o número 8. Que é o de enquanto em quanto no total eu estou dividindo esse camarada. Tudo bem? Agora, o que eu tomo para mim, o que eu quero, é esse camarada aqui que eu estou pintando. No caso, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, com isso, esse camarada representa a minha fração 5 sobre 8, ou 5 oitavos, tanto faz, tudo bem? 5 oitavos. Até mesmo por curiosidade, é por isso que a gente chama o camarada de baixo de denominador, porque é o que dá nome à minha fração, 5 oitavos. Percebeu essa ideia? Tranquilo isso? Agora vamos continuar aqui. Perceba agora nessa representação que eu fiz. Você viu que agora eu estou repartindo a minha barrinha de chocolate de 2 em 2? Espera aí. Esse de enquanto em quanto, então, que é o meu denominador, equivale a de 2 em 2. Então, isso vai ser o meu denominador. 2, que é de enquanto em quanto eu estou separando alguma coisa. Além disso, quantos que a gente está tomando para mim? 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então, esse camarada aqui, ele vai estar representando para a gente 5 meios. Tudo bem? Olha novamente. 5 meios. O que está dando nome à minha fração, ou você também pode falar 5 sobre 2 tranquilamente. Percebeu? Agora, se esse camarada for acima de 10, aí a gente utiliza a palavra avos. Lembra disso? Por exemplo, se fosse 5 sobre 11, 5 11 avos. É dessa forma que a gente fala. Se aqui fosse, por exemplo, 5 sobre 20, 5 20 avos. Tranquilo? Então é essa expressão que vai estar dando nome à nossa fração. Agora, uma outra representação que você também poderia dar para essa, que é até mais interessante, é você pensar da seguinte forma.
Perceba que aqui você está tomando para si 2 inteiros. Você percebeu que você pegou 2 barrinhas por completa? Ou seja, significa então que você tem 2 inteiros. Só que além de você ter esses 2 inteiros, você ainda tem o quê? De um camarada que foi repartido em 2, você tem uma unidade. Essa seria uma outra forma de representar esse mesmo desenho. Esse camarada que aparece aqui na frente, ele vai ser a quantidade de coisas completas que você tem, que é o que a gente chama de parte inteira. Aqui está, ó, 2 inteiros. E o segundo camarada representa o meu fracionário. Mas, Pedrinho, e esse daqui ficou sobrando? Ele não vai fazer a menor diferença, porque você não pegou ele para si. Tranquilo? Então, isso daqui já seria uma representação mais interessante do que está aparecendo aqui para a gente. E de acordo com a estrutura que a gente tem da nossa fração, a gente classifica ela de uma forma diferente. Temos 3 apenas: fração própria, imprópria e fração mista. O que é uma fração própria? É aquela fração cujo numerador é menor que o denominador. Então, sempre que o numerador for menor que o denominador, a gente tem uma fração própria. Por exemplo, essa daqui que a gente representou, 5/8. Outra fração, por exemplo, 1/10. Olha, 1/10. Outra fração. Por exemplo, 4/15. 4/15. Ou como a gente costuma falar, 4/15 e assim sucessivamente. Então temos vários exemplos aqui. Então sempre que o de cima for menor que o de baixo, eu chamo de fração própria. Uma fração imprópria é exatamente o contrário. Ou seja, é quando a gente tem o denominador, que é o número de baixo, denominador, menor que o numerador. Aqui está. Então, aqui vai ser exatamente o contrário. Aqui nesse caso, então, é quando a gente tem o denominador. Agora, o de baixo, ele é menor do que o de cima. Ou, da mesma forma, o contrário, o nosso número de cima é maior do que o número de baixo. Quando isso acontecer, você tem uma fração imprópria. Por exemplo, olha aqui a nossa primeira representação, 5/2. O de cima é maior do que o de baixo. Sempre que isso acontecer, é uma fração imprópria. Outro exemplo, 4/3. 4/3 ou 4/3, de cima maior do que o de baixo, também vai estar sendo para a gente uma fração imprópria. Último exemplo aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, 253 centésimos. A gente costuma utilizar essa ideia, por exemplo, de números ordinais para representar quando temos potências de 10. Décimo, centésimo, milésimo e assim sucessivamente, tudo bem? Mas só vale para essas potências de 10. E assim sucessivamente. Aqui está. E o que seria uma fração mista? Uma fração mista é uma fração que tem esse formato, ou seja, ela é composta de um número inteiro, que eu vou chamar de parte inteira, que é melhor, composta de uma parte inteira, mais uma fração própria. Ou seja, vai ter essa estrutura que eu coloquei aqui para você nesse último exemplo. Então, aqui está, como exemplos aqui para a gente de frações mistas, a gente pode ter 2 inteiros e 1/2. Perceba que quando a gente escreve essa fração mista, o número inteiro ele fica bem no meio da fração, tudo bem? Para você não confundir com multiplicação de fração, por exemplo. Beleza? Apesar que na multiplicação, geralmente costuma-se colocar o pontinho representando a nossa multiplicação, tudo bem? Mas quando a gente escreve a fração mista, a gente coloca o número bem no meiozinho da fração. Outro exemplo, se eu tiver isso daqui, olha, 5/4.
5 inteiros e 4 décimos. Isso aqui também é uma fração mista. Último exemplo. Se eu tiver isso daqui, ó, 1 inteiro e 3 quintos. Isso também é uma fração mista. E para reforçar, perceba que todos os números ficam bem no meiozinho da fração. Tranquila essa ideia? Beleza isso? Então essa daqui é a nossa ideia de fração. Veja que é como se a nossa fração ela representasse uma proporção daquilo que você quer em relação de enquanto em quanto que você está repartindo alguma coisa, tudo bem? E dependendo de quem é maior ou menor, a gente tem essa classificação aqui que aparece para a gente. Estou apresentando mesmo para você que é para a gente ir bem passo a passo, para a gente construir essa matemática aqui dentro das frações, para tirar todo e qualquer déficit que apareça para você. E dependendo também da prova que você faça, ele pode trabalhar com alguns tipos de números esse daqui. Tem gente que tem dificuldade. Tudo bem? Se ele pedir para você colocar fração imprópria, fração própria, pode pedir em questão de concurso público, pode pedir em prova do Enem, sem problema algum esse tipo de coisa. Tranquilo, amigão? Então, nossa próxima aula, a gente vai aprender mais algumas coisinhas sobre fração. Por exemplo, como é que eu faço para transformar uma fração mista em fração imprópria e vice-versa? Como é que a gente vai estar fazendo isso? Tranquilo, amigão? Então, um forte abraço e eu te espero na próxima aula. Até mais!